Só cai se o Flamengo perder aqui, tomar uma goleada, uma situação humilhante. Se for eliminado com um empate, um jogo equilibrado, uma derrota por um gol, jogando uma partida competitiva e, enfim, algo assim, não cai não. Porque daqui a 6 dias depois o Flamengo enfrenta o Corinthians, no Rio, pela Copa do Brasil. E o Flamengo dificilmente vai buscar o título brasileiro, mas tem muitos jogos ainda que dá para chegar em segundo, terceiro, né? Dá para correr atrás aí de uma boa colocação, que é fundamental para o ano que vem, para estar na Libertadores, caso não ganhe a Copa do Brasil também. Isso partindo do princípio de que o time venha a ser eliminado amanhã. Eu acho que só cai se for algo realmente assim, uma derrota cachapante. Até porque a única opção que o Flamengo teria hoje, qual seria a opção? Qual o técnico que vai contratar nessa correria? Pagar mais uma multa, contratar outro técnico? Quem é esse cara que vai chegar e vai mudar tudo rapidamente? Aí tem gente que fica falando para colocar o Felipe Luiz, o que eu acho uma tremenda loucura. As pessoas nem sabem qual é o trabalho do Felipe Luiz como técnico. Ele trabalhou com técnico sub-17 durante pouquíssimo tempo. Aí o Mário Jorge, que era o técnico do sub-20, foi lá para o Oriente Médio e ele herdou o time sub-20. O pessoal viu o jogo contra o Olympiacos, olha lá. Quem é que assiste o jogo da base? E outra coisa, treinar a base é diferente do profissional. Acho até que seria bem arriscado para o Felipe Luiz, caso aconteça, né, uma situação dessa, dar esse salto agora. Ele não tem nem um ano, ele nem tem a licença A ainda, né? Vai ter que tirar. Enfim, eu acho que só cai se for uma derrota acachapante, daquela assim, humilhante. Aí sim, mas caso seja uma eliminação num jogo mais normal, digamos assim, eu acho que não cai não. E lembrando que o presidente do clube do ano que vem será outro, né? Vai mudar o presidente, ou seja, qualquer um que seja contratado tem que ser só até o final do ano. A não ser que eles façam que nem a antiga gestão do Corinthians, que contratou o Mano Menezes no final da temporada passada, aí a oposição ganhou, e logo depois mandou o Mano embora, gerando mais uma dívida. Mas para quem já tem tantas dívidas, menos uma, menos mais uma, não faz diferença nenhuma, né? Eu queria aproveitar aqui o gancho para fazer um elogio para o Bruno pelo comentário excelente que ele fez ontem sobre o Gabriel Barbosa e o Carlinhos. E que bom que hoje não temos esse assunto chatíssimo, porque é o fim da picada. As pessoas pediram, clamando pelo Gabriel, depois de tudo de ruim que ele fez no Flamengo. Fora de campo, comportamento inadequado inúmeras vezes, e em campo, futebol pífio para um jogador que é um dos mais caros do futebol brasileiro. E ainda assim contam com seus apoiadores, defensores, que são mais gabizetes do que rubro-negros. Não é possível que as pessoas não percebam isso. Se ele amanhã entrar em campo, fizer um gol, o gol da classificação, vão falar, vão esquecer tudo o que aconteceu do passado recente, mas vamos combinar. Não seria mais do que a obrigação de quem é atacante, muito bem pago em dia, que já vestiu camisa de outro clube, que já arrumou uma suspensão tola, que já mandou beijo para o técnico adversário após uma derrota em decisão, né? Entre outras pequenas atrapalhadas. Então, se entrar e fizer um gol, não é mais que obrigação dele. Aliás, deveria ter feito outros gols, como, por exemplo, contra o Vasco no Carioca, quando ele perdeu o pênalti, né? E outras partidas aí que ele estava em campo que não acrescentou rigorosamente nada. E agora estão tentando transformar o Carlinhos em espécie de vilão. O Carlinhos só está no Flamengo porque o senhor Gabriel Barbosa arrumou uma suspensão tola por conta daquele exame de doping, aquela confusão toda que ele se meteu. E o Flamengo, naquele momento, para quem não tem memória, não podia contratar jogadores de outros clubes, de qualquer clube, porque a janela estava fechada. E a CBF, após os estaduais, ela abre uma janela para você contratar jogadores que atuaram no estadual, estão ficando sem contrato. Até uma coisa saudável, porque muitos clubes desativam seus departamentos de futebol profissional ou fazem contratos com o time até o final do estadual, porque não tem série para jogar, não tem capacidade de investimento depois do estadual, e muitos ficam desempregados. E assim, não são poucos atletas que acabam se encaixando em times da Série A, B, C e D. E o Carlinhos tinha feito um bom campeonato carioca, era um investimento muito baixo. O salário do Carlinhos, eu não falo salário de jogador, mas eu vou dizer para você o seguinte: ele é tão. Todo jogador de futebol ganha bem em time grande, ele não ganha mal. Mas perto do que outros ganham, e que a gente ouve falar aí salário de outros jogadores, parece até salário mínimo, entendeu? Então, um jogador modesto, que se empenhou lá no Nova Iguaçu, tem uma bela história de vida, de superação, mas tecnicamente ele tem deficiência, ele tem limitações. Mas ele só foi contratado porque não havia opção ali. Qual opção? Qual outro? Outros jogadores do nível dele, que jogam em times pequenos, jogaram no estadual em times pequenos. Por isso ele foi. Uma oportunidade, que até agora não aproveitou. E mais, da mesma maneira, mais ou menos como o Bruno falou ontem, da mesma maneira que o Gabriel pode entrar amanhã e fazer um gol, o Carlinhos pode fazer também. Então pode ser um gol do Gabriel, pode ser um gol do Carlinhos, pode ser um gol de qualquer um, porque o atacante, a bola pode bater nele e entrar. O Totó Schillaci, que faleceu agora essa semana, ele era um herói provável naquela Copa do Mundo da Itália. Não era o grande atacante, não era, mas na hora foi ele que resolveu. Essas coisas acontecem no futebol. O Bruno lembrou o Gabiru nesse comentário, e tem outros tantos casos assim. Né? O próprio Palmeiras ganhou 2 Libertadores com gols de centroavante que ele dispensou logo depois. O Davidson e antes o Breno Lopes. Por que o Palmeiras não ficou? Porque são jogadores inferiores àqueles que o Palmeiras pode contar com eles no seu elenco. E os dois foram contratados, nunca foram contratados para serem titulares. Composição de elenco.
vieram de times menores, um veio do Juventude, né? O Davidson, esse estava na Europa, esse até foi caro. Foi o Cuca que pediu. Mas nunca ninguém viu o Davidson com esse cara vai resolver o ataque do Palmeiras. Muito menos o Breno. Mas os dois fizeram 2 gols que valeram títulos de Libertadores. Então pode acontecer com o Carlinhos, com o Gabigol, porque hoje, também, repetindo o que o Bruno falou ontem, não há grande diferença entre Carlinhos e Gabriel em campo. Quando eles entram, acontece muito pouco. Muito pouco. Por isso mesmo, amanhã, a tendência é o Tite manter um time sem nenhum centroavante, sem nenhum 9. Diferentes características dos dois, mas poderia ser um ou outro. E por quê? Porque os dois não vêm bem, os dois não se justificam como titulares. E aí que vem o ponto que as pessoas deveriam pensar: meu Deus, hoje o Gabriel não consegue ser muito melhor que o Carlinhos. O que será que está acontecendo? E ainda assim, elas continuam repetindo que não, que ele tem sorte em final. Foi por conta dessa bobagem que no ano passado ele foi escalado na primeira partida decisiva da Copa do Brasil contra o São Paulo do Maracanã. Fez uma atuação pífia, como todo time, e ali o Flamengo perdeu o título para o São Paulo. Foi 1-0 gol do Calério, falha do goleiro Matheus Cunha e do senhor Ayrton Lucas, né? E aí, no jogo de volta, o placar foi de 1-1. E nesse jogo de volta, ele ficou no banco. Ficou no banco e, na primeira intervenção, pisou na bola, né? Foi uma cena constrangedora. E mais, porque o Tite tirou a motivação. Gente, camarada que ganha o que ele ganha. Se for barrado por um técnico, ele perde a motivação e alguém ainda acha isso certo. Estamos falando de um profissional ou de um bibelô? E ele não reclamou disso, não. As pessoas falam por ele. Eu duvido que ele vai falar isso, porque ele tem muita personalidade, inclusive. Duvido que o Gabriel fala: não, estou desanimado, porque eu te duvido. Ele não é bem o feitio dele. Eu ficaria surpreso se ele falasse isso. Falam por ele, os defensores incondicionais. E mais, o Tite não foi o primeiro a barrá-lo. Ele foi barrado pelo Vitor Pereira no Carioca. O Flamengo venceu o Fluminense 2-0. Aí o colocou como titular. O Flamengo tomou de 4-1. Foi barrado pelo São Paulo e voltou a ser titular na final contra o São Paulo. O Flamengo perdeu e ficou sem o título. E o Tite já o encontrou no banco. E o mais ridículo é reclamarem por que ele não jogou mais vezes antes. Como que ele poderia jogar com Pedro jogando o que vinha jogando até se machucar? Cebolinha jogando o que vinha jogando até se machucar. E Luiz Araújo jogando o que vinha jogando até se machucar. Então tinha 3, 4 jogadores melhores do que ele. Por isso ele não jogava, gente. Então vamos tratar a coisa como ela é, a realidade, e parar de criar versões fantasiosas envolvendo esse jogador, ainda mais no momento que o Flamengo precisa de quem pode ajudá-lo. Se ele entrar em campo amanhã, que aproveite a chance. E repito, se fizer o gol, não é mais do que a obrigação dele. Função de atacante é fazer gol. É fazer o gol, dar uma assistência, fazer uma jogada decisiva. Então, ele não faz isso há muito tempo. Já são quase 2 anos sem jogar nada. Nada. Com raras exceções, raros lampejos. Um deles, o último, uma assistência para o gol do Carlinhos contra a Vitória lá em Salvador.